E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô aqui cheia de vontade de conseguir compartilhar com você tudo que eu tenho aprendido com o Senhor e o quanto eu tenho crescido no conhecimento dele. Eu quero começar fazendo uma oração para que a gente seja fortalecido na nossa fé, para que a gente tenha a mente renovada. É muito importante que você não aceite os mesmos pensamentos, os mesmos padrões, que você consiga identificar quando volta à sua mente um jeito errado de ver a vida, de pensar, e que Deus pode realmente cumprir na sua vida um grande propósito, né? Tá ali atrás o cérebro e a gente precisa colocar na nossa mente, renovar nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem outra forma de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a não ser através de uma mente transformada. Então vamos falar com ele agora? Nossa, essa mensagem de hoje, ela mexeu muito comigo, muito mesmo, me fez rever algumas coisas e pensar o quanto eu quero avançar nesse propósito que Deus tem na minha vida, e ele não é só para mim. Deus não fez pessoas especiais, ele procura servos obedientes. Então, eu creio que se você está aqui me ouvindo, você é um desses servos que quer obedecer a Deus, que quer experimentar tudo de bom que Deus tiver para sua vida, sem deixar nada faltar. Então, a gente vai falar com ele agora. Vamos orar? Pai, obrigada por estarmos aqui juntos. Senhor, nós desejamos que a nossa mente seja transformada. Nós desejamos pensar diferente para poder sentir diferente. Nós desejamos avançar rumo àquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. O Senhor conhece cada um no mais profundo, no mais íntimo do seu ser. E o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Então nós estamos aqui juntos, Pai, te pedindo, ajuda-nos, transforma a nossa mente, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de encarar a vida. Faz aquelas transformações que somente o Senhor pode fazer, naquelas áreas que são mais difíceis para nós mudarmos, que envolve mais do que uma decisão, que envolve algo sobrenatural. Nós queremos ser quem o Senhor deseja, nós queremos estar onde o Senhor deseja, nós queremos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Ninguém está aqui por acaso. Cada um tem uma missão, e essa missão nós queremos executá-la da melhor forma, com a direção do Senhor. E é por isso que eu te peço, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Vou dar só uma baixadinha aqui. Quem faz ao vivo tem que fazer alguns ajustes, né? Deixar um pouquinho mais baixo aqui o nosso som. E hoje eu quero continuar falando com você que Deus age através de pessoas. Eu quero frisar para você que você precisa lembrar que você não sabe quem Deus vai usar para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Por isso é tão importante que você tenha um bom relacionamento com todas as pessoas. Que você entenda, né, quando a Bíblia diz assim, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, aquilo que é possível a você, evita encrenca, briga, discussão, né, oposição, comparação, inveja, tudo aquilo que te leva a ter um relacionamento ruim com as pessoas, foge. Pede a Deus para conseguir amar as pessoas, se relacionar com elas, aceitar que a sua dor é diferente da dor do outro. De repente, aquilo que para você é fácil, para outra pessoa é difícil. E a gente precisa ter amor, tolerância, sabedoria, direção de Deus para saber como nos relacionarmos com as pessoas, porque Deus vai usar as pessoas para cumprir o propósito dele na sua vida. E se você estiver brigado com alguém que é justamente a pessoa que Deus vai usar, como é que vai ser? Então, cultive a paz. Procure ser uma pessoa que tenha um bom relacionamento com todos. Onde você for, você precisa lembrar que você é sal, que você é luz desse mundo e que você não precisa ter as mesmas atitudes ou
outras pessoas. Eu gosto de fazer uma coisa, às vezes tem algumas pessoas que se aproximam de mim irritadas, bravas, e eu vejo que elas não estão ali porque elas querem ouvir a minha opinião, porque elas querem ver o meu lado. Não, elas estão querendo briga. E eu sempre peço ao Senhor que me ajude nessas horas, ó, fechar a boca. Não vou falar, eu vou esperar o momento certo para falar. Isso é muito importante. Às vezes o que você tem que dizer é muito bom, é certo, é correto, é necessário, mas é o momento. Se não é o momento certo, fecha a boca, vai para um cantinho. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Eu peço ao Senhor que trate com essa pessoa, trate comigo e me ajude a identificar o momento certo de falar com ela. E hoje eu quero continuar dizendo que como Deus, Ele escolheu fazer os propósitos dele nesse mundo através de pessoas, né? A gente precisa saber qual o caminho que Deus faz, como é que Ele faz, para que eu entenda quando é que Deus está falando comigo, o que Deus quer fazer através da minha vida. Então, a gente viu um pouquinho na aula anterior sobre a vida de Moisés, né? Então, Deus, ele estava ouvindo o clamor do povo e aí ele leva Moisés até um lugar e ali Deus o chama para se relacionar com ele. Ele fala com Moisés que ele vai usar Moisés para libertar o seu povo. E começa a crise na mente de Moisés. Eu? Como assim eu? Como é que eu vou a Faraó, né, e vou dizer para ele, tire do Egito os filhos de Israel? Eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome desse Deus? O que eu vou dizer? Então, a primeira coisa que acontece quando Deus nos chama para realizar algo grande para Ele é que há uma crise, porque nós sabemos, né? Todo ser humano sabe da sua limitação. E quando a pessoa se acha muito, ela acaba metendo os pés pelas mãos e não é usada por Deus. A gente vê muita coisa que começou bem e terminou ruim. Projetos, igrejas, pessoas. Por quê? Porque a pessoa não estava sendo dirigida por Deus, ela estava sendo dirigida por ela mesma. Então, quando a gente é dirigido por Deus, a gente pode ter a certeza que mesmo que a gente tenha medo, é comum ter, insegurança, se a gente está obedecendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele vai lidar com essas coisas. E eu citei para vocês, né, lá no Instagram, acho que falei na última aula, não tenho certeza, que eu ouvi uma frase que é uma frase tão comum, simples, mas ela carrega uma verdade que a gente não pode esquecer. Deus não sabe errar. Nós sabemos. Nós somos falhos, pecadores, às vezes a gente quer fazer uma coisa e faz outra, né? Paulo fala isso. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse faço. E acontece essa dualidade dentro da gente, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos e às vezes a gente erra querendo acertar, né? E outras vezes a gente acerta sem nem perceber. Mas é importante que a gente lembre que por sermos assim, nós precisamos em todos os momentos da nossa vida pedir a ajuda de Deus, né? Jesus fala lá, eu comentei na última aula, né? Quando ele fala assim, sem mim nada podeis fazer, que é uma frase forte e algumas pessoas querem achar, não, é demais, né? Depender de Deus em tudo, depender de Deus quando eu levanto, quando eu vou limpar minha casa, quando eu vou me relacionar com a minha família, aí não. Eu preciso depender de Deus quando eu vou fazer uma coisa extraordinária. Não, gente. É em tudo mesmo. Quando nós admitimos isso pra gente mesmo, é a hora que Deus mais pode nos usar. Quando a gente entende que sem Ele, nada nós podemos fazer. Mas com Ele, tudo podemos fazer. Então, esse relacionamento de amor com Deus, ele precisa ser um relacionamento profundo, em que nós admitimos, Senhor, eu sou Teu. Eu entreguei a minha vida para o Senhor.
Então, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não consigo sozinho. E Moisés fala isso para Deus: como é que eu vou lá? Aí ele fala que ele é gago, aí Deus coloca o irmão dele do lado, ele vai olhando para si e olhando para Deus. E na verdade tem uma frase que o autor aqui do livro Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade comenta, é que o fato de Moisés colocar tudo isso revelava muito mais o que ele pensava de Deus do que o que ele pensava a respeito dele mesmo. Porque se ele realmente confiasse em Deus, ele ia falar: olha, eu não sei, eu não posso, mas se o Senhor está mandando, o Senhor vai comigo e eu vou conseguir, seja o que for. Porque Deus procura pessoas comuns para fazer os seus atos extraordinários. E às vezes a gente confunde isso, a gente acaba pensando que Deus vai escolher aquela pessoa pelo que ela tem, pelo que ela pode fazer, quando Deus está querendo você, que muitas vezes se acha incapaz, mas que pode olhar para Deus e falar: Senhor, eu sou incapaz. Eu sou falha, eu sou pecadora, eu não vejo o futuro. Às vezes eu posso tomar uma atitude aqui que eu me arrependa depois, mas o Senhor não erra. Então, se o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer na tua dependência. E o Senhor vai me ajudar a chegar aonde o Senhor deseja, no teu plano para minha vida, né? E é isso que a gente precisa lembrar. Deus, ele sempre revela o que ele está para fazer. E tal revelação passa a ser um convite para nos juntarmos a ele naquilo que ele quer fazer. Deus falou para revelar a si mesmo seus propósitos e seus modos de agir a Moisés. E o convite que Deus fez a Moisés para trabalhar com ele levou a uma crise na fé que exigiu fé e ação. Moisés foi mesmo com medo. Moisés foi pela obediência. Eu tenho sempre frisado isso, que o que Deus procura não são pessoas perfeitas, porque nós não somos, nós vamos falhar. E eu gosto de um pregador, né, o Thiago Brunet, que ele fala assim, que assim como ele tem pessoas que o admiram muito, milhares de seguidores, o dia que ele falar uma coisinha que não agrada alguém, a pessoa vai lá e para de segui-lo e fala: não, ó, esse cara aí não tem nada a ver, não quero contato com ele, né? E é assim a vida. Se eu falar alguma coisa que de repente você não concorde, você pode naquele dia falar: não quero mais ouvir nada dela. Nós somos muito radicais. E Deus não. Deus, quando ele olha para nós, ele sabe das nossas imperfeições, ele sabe que nós podemos errar, mas ele diz: filho, se você me obedecer, eu posso usar a sua vida para cumprir os propósitos que eu tenho para você e para outras pessoas. Então eu gosto de pensar que quando as coisas não chegam na nossa vida no tempo que você pediu, você está pedindo uma coisa para Deus faz tempo, ainda não aconteceu. Será que esse seu pedido não envolve outras pessoas? Que Ele também está trabalhando nessas pessoas para chegar a hora certa, poder usar todos? Nem sempre aquilo que você pede a Deus depende só de você, né? Então a gente precisa saber que o agir de Deus, ele envolve pessoas e ele envolve a sua vida. Você não pode desconfiar de Deus, você deve dizer: Senhor, o Senhor não erra. Eu gostaria que fosse no meu tempo, mas se ainda não aconteceu, é porque o Senhor está lapidando a minha vida e das outras pessoas que estarão envolvidas para realizar o meu sonho. Então, eu não quero ser empecilho, até lá eu vou deixar o Senhor trabalhar mais e mais em mim. Eu vou ser mais e mais obediente para que eu esteja pronta. E eu vou interceder, que é uma coisa que eu queria deixar hoje para você. Fale, será que você já orou alguma vez assim? Senhor, as pessoas que o Senhor quer usar para realizar esse sonho que o Senhor colocou no meu coração, esse projeto, trabalhe na vida delas. Eu quero abençoá-las, eu quero pedir ao Senhor que elas estejam prontas para serem moldadas, para que o meu sonho não seja postergado,
mas que aconteça o mais breve possível, porque todos os envolvidos estão sendo preparados pelo Senhor. Essa é uma oração que eu tenho feito para a realização dos sonhos e os projetos que Deus tem colocado no meu coração. Não depende só de mim, eu não consigo realizar o sonho que eu tenho na educação sozinha. Eu preciso de pessoas e Deus é que sabe a hora que essas pessoas vão estar prontas. Eu desejo estar pronto o quanto antes, mas eu preciso também interceder por essas pessoas. Então Moisés teve que fazer ajustes importantes na vida dele para se juntar a Deus na execução da obra dele. E tem aqui um texto que diz assim: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai para o Egito, porque morreram todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os fez montar num jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Ou seja, ele teve que mudar até a sua geografia para atender aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Mas ele foi obediente, ele falou: Deus está mandando ir, eu vou, né? Deus falou e ele obedeceu. Isso precisa acontecer na nossa vida. Quantas vezes nós estamos orando e crendo que Deus tem algo grande para fazer através de nós, ou algo pequeno, algo a fazer, seja o que for, mas a gente coloca empecilhos e a gente não obedece prontamente. Ah, Deus, depois eu faço. Ah, quando eu tiver tanto de dinheiro eu faço. Ah, quando eu tiver tempo eu faço. E lembra, eu falei que para Deus usar a nossa vida e para Ele nos levar ao patamar que Ele deseja de nós, nós precisamos ser servos moldáveis. Deus precisa falar e a gente obedecer prontamente. Então isso é muito importante no relacionamento com Deus. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu queria fazer para você. Vou ler as minhas respostas e eu quero que você pense a respeito delas. Diz assim: o que Deus revelou acerca de si próprio, seus propósitos e seus modos de agir? Eu coloquei que Deus revelou que Ele era onisciente, que ouvia o clamor do seu povo, que os livraria e agiria através da obediência de Moisés. Por que Moisés teve dificuldade para crer em Deus? Porque ele colocou os olhos em si próprio e nas suas limitações, achando-se ser uma pessoa incapaz de unir-se a Deus. E na verdade ele estava desconfiando de Deus, como o autor falou. E nós não somos diferentes. Quantas vezes nós desconfiamos que Deus possa fazer algo através de nós, porque somos limitados, porque somos falhos, porque somos muitas vezes incapazes. Mas Deus, Ele escolhe, a Bíblia fala, as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, as fracas para envergonhar as fortes, porque a glória vai ser dele. As pessoas vão olhar e vão falar: nossa, Deus pode fazer isso através de você? Esse é o Deus a quem eu sirvo, que pega as minhas limitações e transforma em força. Então tem outra pergunta aqui: como você resumiria a fé de Moisés conforme a passagem do capítulo 11 de Hebreus, né? Hebreus 11 é chamado a galeria da fé. Vale a pena você parar e ler esse capítulo que fala da fé. E eu escrevi assim: ele precisou decidir obedecer apesar de todos os seus medos e transformou a sua fé em ação. A gente falar que a gente acredita que Deus tem algo para nós é fácil, mas o que a gente está fazendo em busca daquilo que Deus tem para nós? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que eu tenho feito pelo meu próximo, pelo reino de Deus, pelas pessoas que convivem comigo, que podem me levar a um outro patamar, né? Então, é importante que a gente pare e pense que a gente precisa ser um servo moldável. Deus revela o que Ele está para realizar e essa revelação passa a ser um convite para nos juntarmos a Ele. E eu vou ler aqui, né, um outro exemplo de como Deus age através de pessoas, falando de um servo de Deus chamado Elias.
E a Bíblia relata, eu acho muito lindo lá no livro de Tiago, né? A carta de Tiago, capítulo 5, o versículo 17 e 18, olha o que fala. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era um homem comum, assim como nós. Ele orou a Deus e Deus o atendeu. Ele orou com fervor, ele orou com fé, ele orou sabendo que Deus poderia realizar qualquer coisa. E Deus fez. E depois de 3 anos, ele orou novamente, 3 anos e meio, e veio a chuva. Então, quando Deus também pega ali, é outra parte aqui do livro, eu quero ler para vocês. Quando Deus curou o homem aleijado por intermédio de Pedro, ele e João foram chamados perante o Sinédrio para relatarem as suas ações. E cheio do Espírito Santo, Pedro falou ousadamente aos líderes religiosos. Observe a reação dos líderes. Eles disseram assim: então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João e tendo percebido que eram homens sem letra e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. Ali o povo do Sinédrio sabia que Pedro e João eram pescadores, pessoas simples, mas eles estavam falando com tanta intrepidez. Sabe por quê? Porque eles valorizaram o tempo deles com Jesus. Como é que Deus vai usar a sua vida se você não prioriza o seu tempo com Deus? Quanto mais tempo você tiver com Deus, mais Ele pode te usar, mais Ele vai falar com você, mais Ele vai te dar direção. E eu gosto de pensar que algumas pessoas que passaram, pelo cristianismo e que ficaram como exemplos no cristianismo, diziam que quanto mais tarefa eles tinham no dia, mais cedo eles tinham que acordar para orar. E maior era o tempo de oração. E a gente, ao contrário, quanto mais tarefa a gente tem, mais a gente fala: Deus, é só um tiquinho, eu vou orar rapidinho porque o Senhor sabe tudo que eu tenho que fazer. E às vezes o dia não rende como poderia ter rendido se você falasse: Deus, eu quero ser usado, eu quero ser esse servo que o Senhor realiza as grandes coisas. Então eu vou ter mais tempo com o Senhor e eu vou te obedecer. E o Senhor vai abençoar a minha vida. E aquilo que era grande lista que eu tinha de coisas para fazer, o Senhor vai resolver. Um pregador que já faleceu, mas que eu por muito tempo ouvi muitas mensagens dele, li um livro dele e foi até uma experiência bem sobrenatural para mim, essa leitura, porque era um livro que eu tinha recebido e um dia eu mostrei para um líder religioso. Ele: não leia nada desse homem, Po Yan Shu. Ele tem uma visão distorcida das coisas. Eu não li. Ele falou: joga fora esse livro, mas eu nunca tive coragem de jogar um livro fora. Eu luto pela educação, Então eu guardei aquele livro numa caixa. E olha, mudei, acho que umas 3 vezes eu tinha aquele livro. E um dia eu estava na minha sala falando assim para Deus: Deus, como é que eu posso te conhecer mais? Eu estava passando uma época de muita crise. Eu vivia sozinha com os meus 2 filhos. E eu falava: Deus, eu preciso de uma intimidade maior com o Senhor. E veio na minha mente: levanta agora, vai na sua cama, abre o maleiro lá do seu guarda-roupa, pega a 3ª caixa, tira todos os livros, o último livro você vai ler. Gente, foi muito assim na minha mente. Eu fui lá, eu nem sabia que livro era. Eu fui, peguei a caixa, fui tirando todos os livros e lá no fundo tinha o livro A Quarta Dimensão. É um livro maravilhoso do Po Yan Shu. E o que ele fala nesse livro, Que a gente precisa ser específico com aquilo que a gente pede a Deus. E a gente precisa visualizar, olha lá, tudo que a gente está aprendendo agora nesse canal, agradecer e aguardar o tempo que Deus está usando para gerar aquilo que Ele pode nos dar. E eu comecei a ler esse livro.
E o livro abriu meus horizontes e eu comecei a ouvir muita pregação do Po Yan Shu. E uma das pregações dele, ele fala que às vezes ele chegava no escritório dele e a igreja dele é a maior igreja do mundo. E ele vivo ali, a secretária chegava e dava aquela lista enorme para ele de, olha, os membros mandaram pedidos de oração, problemas para resolver, necessidade de aconselhamento. O que ele fazia? Ele falava, agora não me interrompa mais. Entrava com aquela lista de oração e orava horas. Ficava ali orando. Primeiro, várias orações que ele fazia como modelo bíblico, né? Usando os textos da Bíblia, orando sobre a palavra. E depois ele orava por aqueles pedidos, falava, Deus está aqui, ó, a necessidade dos membros da minha igreja. E o Senhor é poderoso para realizar os teus milagres. E era interessante que quando ele saía para fora, a secretária vinha e falava assim, olha, fulano ligou, já resolveu, fulano ligou, esse aqui foi atendido. E ia ticando aqueles pedidos, porque eles não precisavam do pastor, eles precisavam da ação de Deus. Mas o pastor intercedia, e esse é um poder. A Bíblia diz, orai uns pelos outros para seres curados. Por isso que é importante que a gente faça parte de uma comunidade que acredite na Bíblia, que estude a Bíblia, que divida o conhecimento, e naquela comunidade a gente possa compartilhar os nossos pedidos, porque a intercessão de uma pessoa por nós pode resolver problemas. E quantas vezes as pessoas se isolam, se fecham, ficam com raiva, acham que seus problemas não têm solução, não contam para ninguém, ou colocam aquela fachada de que tudo tá maravilhoso. E eu sempre falo para vocês, não existe ninguém sem problema. A pessoa que você mais admira, que você às vezes até inveja a vida dela, tem problemas, tem lutas, tem dificuldades, mas nas redes sociais o que se posta? Aquilo que é bom, que é agradável, que vai trazer seguidores, que as pessoas vão achar que a vida é a mil maravilhas, e não é. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus fala, né? Eu venci o mundo. Isso quer dizer, nós temos a Jesus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós podemos vencer também as nossas lutas com a ajuda de Deus. Quero deixar para vocês que ali, né, a gente viu Pedro e João com a sua intrepidez, homens que não tinham aquele preparo, mas por ter tido um tempo com Jesus, foram usados de uma forma que o mundo reconheceu, que tinham que ter tido tempo com Deus. Será que as pessoas, ao olharem para a minha vida, para a sua vida, percebem que a gente teve tempo com Deus? Ou será que a gente está agindo muito na nossa carne, nervoso, irritadiço, com palavreado, às vezes até chulo? O que sai da nossa boca que evidencia que nós estivemos com Deus, que nós gastamos tempo com Jesus? E isso, gente, começa na nossa casa, né? Será que os nossos familiares percebem que nós tivemos tempo com Deus? Ou eles olham para nós e falam, você é uma pessoa insuportável, eu não gosto de ficar perto de você. Você vai na igreja e não adianta nada, você lê a Bíblia e não adianta nada. Por quê? Porque nós não estamos praticando. Então, quanto mais tempo eu tiver com Deus para pedir para Ele me moldar a minha mente, moldar as minhas emoções, mais as pessoas vão ver Jesus em nós. E é tão gostoso quando a gente chega num lugar sem falar nada, alguém se aproxima e fala, tem alguma coisa diferente na sua vida. Eu tenho vontade de ficar perto de você. É pela gente? Não. É pela presença do Senhor em nós. Então eu quero terminar contando uma história aqui, que tem aqui, né, de um dos avivalistas, uma pessoa tão importante que foi o Moody. Eu quero ler um pouquinho da história dele para vocês, que aparece aqui, né? Porque qualquer pessoa que separe tempo para ter um relacionamento íntimo com Deus poderá perceber que Ele fará coisas extraordinárias na sua vida.
É impossível se aproximar de Deus sem experimentar coisas extraordinárias. E o Moody, ele era um vendedor de sapatos com pouca instrução, que sentiu o chamado de Deus para pregar o evangelho. Certa manhã, ele e alguns amigos se reuniram num campo para um culto de oração, confissão e consagração. Estava ali também Henry Varley, que afirmou: o mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com, por e através de um homem que for inteiramente consagrado a Ele. Moody foi tocado por aquelas palavras. Mais tarde, ele ouviu as palavras do grande pregador Charles Spurgeon e Moody pensou: o mundo ainda há de ver com, por e através de um homem. Varley referia-se a qualquer pessoa. Varley não disse que era necessário ser instruído, nem brilhante, nem outra coisa mais, apenas uma pessoa. Bem, através do Espírito Santo, ele, Moody, seria uma dessas pessoas. Então, de repente, do alto daquela galeria, ele viu algo que não tinha dado conta antes. Não era o Sr. Spurgeon, afinal de contas, quem estava realizando aquela obra. Era Deus. E Deus, se podia utilizar o Sr. Spurgeon, poderia também utilizar a todos nós. E por isso devíamos apenas prostrar-nos aos pés do Mestre e dizer: envia-me, usa-me. É isso que a gente tem que falar para Deus. Deus, me usa, me envia. Eu, uma pessoa simples, com todas as minhas limitações, as minhas falhas, meus medos, quero ser usado pelo Senhor. Você precisa dizer isso para Deus. É através disso que Deus vai te enviar os recursos, as pessoas, para que os seus sonhos sejam realizados. Desde que, como eu sempre falo, os meus sonhos precisam ter propósitos eternos. O meu sonho na educação não visa que eu tenha uma super escola. O meu sonho na educação visa que eu veja a educação sendo transformada por pessoas que sabem lidar com o ser humano, que sabem lidar com a criança, que não coloca rótulos, que sabe amar, que sabe pensar, ali está uma vida, Deus é especialista nessa vida, Ele conhece essa pessoa melhor que eu e Ele vai me ajudar a levar essa criança pelo caminho da educação, a ser alguém realmente, conforme a lei diz, um cidadão do bem, alguém que vai fazer diferença no meu país e no mundo através daquilo que eu vou ensinar. Esse é o meu sonho. E para que esse sonho seja realizado, Deus pode me usar apesar de mim? Pode. Ele pode ter escolhido a mim para fazer algo grande. Ele pode escolher você. Não interessa as suas limitações, interessa a sua obediência. Você é uma pessoa que diz: sim, Deus, o Senhor mandou fazer, eu faço. Eu não questiono, eu vou e obedeço. E são essas as pessoas que o Senhor está procurando para realizar a obra dele. Quando você crê que nada de importante pode acontecer através de sua vida, isso indica o seu sentimento em relação à sua fé em Deus, mais do que em si próprio, né? Porque você está pensando: como Deus vai poder usar alguém como eu? Deus pode usar você, Deus deseja usar cada um de nós, mas quem Ele vai usar? Todos? Não, os obedientes. Então comece a obedecer a Deus, comece a avaliar a sua vida. Senhor, eu não vou avaliar minha vida pelos padrões do mundo, que coloca as pessoas em níveis segundo o conhecimento, segundo as posses, segundo o nascimento, segundo a cor da pele, segundo a posição política. Não, Deus, Ele escolhe as pessoas. E tem uma frase aqui muito linda que nos conforta, nos consola e nos anima, que diz assim: se você se julga fraco, limitado ou comum, você é o melhor material através do qual Deus pode operar. Lá em 1 Coríntios 1, de 26 a 31, assim todas as coisas saberão
que só mesmo Deus poderia ter operado a bênção. Ele fala, né, nesse texto, ele fala que Deus vai usar as coisas loucas do mundo, as fracas, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, quais são os testemunhos que mais nos impactam? Alguém que nasceu num berço esplêndido e que chegou numa ótima posição, ou alguém simples, comum, que na dependência de Deus se superou e chegou numa posição que somente Deus o poderia colocar? Esse é o seu caso? Então você precisa lembrar-se desse resuminho que eu vou te dar agora. Olha lá. Deus revela o que Ele está para fazer e toda revelação passa a ser um convite para nos unirmos a Ele e nos levar a uma crise na nossa fé, mas uma ação, né? Como que eu posso transformar isso numa oração? Senhor, muitas vezes eu tenho duvidado do que podes fazer através de mim e principalmente em mim. Me perdoes e me ajude a te obedecer nas pequenas e nas grandes coisas que o Senhor tiver para a minha vida. Deus revela aquilo que Ele está para fazer. A revelação passa a ser um convite para nos juntarmos a Ele. Eu não posso ficar do jeito que estou e seguir Deus. Eu tenho que deixar Ele me moldar, Ele me transformar, né? Deus pode fazer o que Ele desejar com uma pessoa comum, inteiramente dedicada a Ele. Os padrões de excelência de Deus são diferentes dos padrões de excelência do mundo. E eu quero então terminar essa aula de hoje, né, gente? São muitas aulas e a gente vai entrar numa nova unidade. Mas eu queria contar uma história para vocês. Conta-se que numa igrejinha do interior havia um pastor fazendo uma pregação a respeito de entrega e de como Deus podia usar uma pessoa que realmente tinha se entregado a Ele. E aí diz que na igreja, quando chegou a hora do apelo, o pastor fez a seguinte palavra, né? Ele falou, olha, todo aquele que quiser se entregar inteiramente a Jesus, por favor, venha à frente. E a maioria dos membros ali já estavam ali há muito tempo, mas tinha alguns visitantes. Entre eles havia um homem numa cadeira de rodas que não tinha os pés. E aí o pastor lá reforçou, tem alguém aqui que gostaria de se entregar a Jesus inteiramente para Ele fazer o que Ele quiser da sua vida? Perguntou pela segunda vez. E aquele silêncio. Ninguém se movimentava, ninguém saía do lugar. Ele falou a terceira vez. Quando ele falou a terceira vez, ele ouviu um estrondo, um barulho como se alguma coisa caísse no chão. Pum! E depois um som de algo se arrastando. Era aquele homem. Ele desceu da cadeira de rodas, se arrastou até a frente, olhou nos olhos do pastor e disse, pastor, Deus aceita um homem pela metade? E o pastor respondeu assim para ele, Deus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem por inteiro, que se entrega pela metade. Como você tem se entregue ao Senhor? Você consegue dizer para Deus, Deus, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tudo o que eu conquistei é teu, usa-me. Através de mim, faz a tua obra em mim, por mim e através de mim. Essa entrega a Deus, ela tem que ser por inteiro. Será que existem áreas na sua vida, na minha vida, que a gente fala, Deus, aqui o Senhor não mexe, tá? Aqui eu faço do meu jeito. Será que as suas emoções são entregues a Deus? O seu tempo é entregue a Ele? O jeito que você trata a sua família é do jeito dele, que você trata os seus colegas no trabalho, que você se relaciona com as pessoas da mesma fé que você. Você está cumprindo o seu papel ou você está fazendo do seu jeito? Você quer que você apareça ou que o nome de Deus seja visto em você? As suas ações levam as pessoas
à sua volta a reconhecerem que você tem algo especial, que você tem amor, que você tem responsabilidade, que você dá o seu melhor, ou as pessoas te olham como uma pessoa folgada, que não faz, que não cumpre aquilo que promete. Nós precisamos todos os dias pedir: Deus, a minha entrega da minha vida é por inteiro. Nem sempre eu gosto do processo, nem sempre eu entendo o seu jeito de agir, mas eu confio que o Senhor não sabe errar, então eu posso descansar em Ti e eu posso ser uma dessas pessoas que o Senhor vai usar. Essa era a parte 2 dessa lição, que Deus age através de pessoas. E Deus vai agir através de você e Deus vai agir através de pessoas para alcançar a sua vida. Não se isole. Lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, diz assim, que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, quem acha que tem que viver a vida isolado, seja porque você já foi muito magoado, muito ferido, seja porque você foi em busca, talvez, de uma igreja, de um grupo e falharam com você. Eu quero te dizer que não existe igreja perfeita, não existe grupo perfeito, porque nós somos imperfeitos. Mas é para isso que existe o perdão, o diálogo, a reconciliação. É claro, eu sou sabedora disso na minha própria vida, que haverão grupos que você não vai mais poder fazer parte. Mas não se isole, peça a Deus qual é o grupo, onde é o lugar, onde o Senhor está agindo e eu devo estar, onde a Bíblia é pregada e eu posso confiar que aquela pessoa que está me ensinando, ela vive o que ela prega. Ela não está ali como um aproveitador, como alguém que usa o Evangelho a seu próprio favor. Nós podemos pedir, Deus nos guia. Nós queremos estar onde o Senhor está agindo e deixar que o Senhor haja através da nossa vida. Para isso, gente, comece, eu sempre vou repetir, porque a repetição, ela ativa a nossa memória. Agradeça por todas as coisas. Creia que tudo vai cooperar para o seu bem. Confie no processo que Deus vai usar. Se aproxime de pessoas que também estão buscando essa vida extraordinária que nós queremos ter. E acredite, traga à existência aquilo que não existe como se já existisse pela fé. Duvide dos seus pensamentos. Filtre os seus pensamentos. O que eu penso está glorificando a Deus? É condizente com a Bíblia ou eu estou desconfiando dele? Como eu me vejo é da forma que Deus me vê? Ele me fez com um propósito. Eu estou aqui e eu tenho um chamado para mim. E eu vou descobrir esse chamado através da Bíblia, da oração, de um estudo que possa estar te conduzindo nesse caminho. A próxima unidade a gente vai aprender sobre uma vida centrada em Deus, os planos de Deus versus os nossos planos. Vamos lá. Que Deus toma a iniciativa, Deus fala ao seu povo, a gente vai entender como que ele fala com a gente e Deus fala sempre com um propósito. Então nós vamos estudar tudo isso na próxima unidade e eu espero que eu possa estar abençoando a sua vida, porque tudo isso é primeiro para mim. Eu preciso viver isso. E eu tenho procurado, e eu vejo que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo as pessoas, mais eu sei lidar com pessoas difíceis, mais eu entendo que Ele tem um plano na minha vida e mais feliz eu sou. Porque a felicidade é um treino. Procura essa aula aqui no canal, eu tenho certeza que você vai ser edificado. Fica com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo bem grande.